A Bíblia não ensina a rezar para santo. Eu sempre perde. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa noite. O meu nome é Gabriel Clautal, eu sou advogado, eu também sou escritor, escrevi um livro sobre os privilégios de Maria Santíssima, uma resposta bíblica para os protestantes, e escrevi por 7 anos no site Apologistas Católicos. Pois bem, a tua afirmação, eu discordo dela, porque se nós lermos no livro de Jó, no capítulo 42 e no versículo 8, a gente vai ver justamente Deus exortando os amigos de Jó a recorrerem ao intermediário, no caso, uma pessoa com uma santidade maior, que era Jó. Por quê? Porque quando nós lemos em Tiago 5,16, a oração do justo tem maior eficácia. Aí poderíamos, no entanto, pensar, tudo bem, só que Jó, ele está falando de alguém que está vivo. Se nós abrirmos, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, nós vamos ver a figura de 24 anciãos nos céus, apresentando as nossas orações dos santos da terra ao Cordeiro. Tá, Pois bem, posso responder? então, só um minuto. Então, nesse momento, o que a gente pode concluir? É que se Deus exorta-nos a agir por meio de intermediários no livro de Jó e no livro de Apocalipse é visto 24 santos falecidos intercedendo por nós, o que se decorre daí é que é possível sim, e a Bíblia, na verdade, nos exorta a recorrer aos santos. Eu tô aqui. Bom, você deu 2 argumentos. O primeiro, você mesmo refutou quando disse que Jó estava vivo. E aqui, claramente, quando eu falo rezar para santo, estou falando de pessoas já falecidas, né, canonizadas pela Santa Igreja. O que eu quero saber é, mostra um versículo... Aliás, você falou depois Apocalipse, né? O próprio Apocalipse também te refuta. Apocalipse 8,4. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Se ela subiu, é porque veio da terra, não porque já estava no céu. Ou seja, sempre que a Bíblia fala de santos, ela está falando de santos aqui na terra. Se você abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 1, vai falar, Paulo aos santos da igreja de Corinto. Eles estavam mortos já quando Paulo escreveu para eles? Claro que não. Todas as vezes que a Bíblia usa o termo santos é para falar de pessoas vivas na terra. E eu quero saber o seguinte, qual o texto bíblico que fala para rezar para uma pessoa já falecida? Porque eu posso citar aqui, literalmente, eu tenho uma lista aqui de uns 200 textos que falam das pessoas sempre e somente orando para Deus. Nunca para um santo, nunca para um falecido. Me mostra o texto. Pois é, vocês já veem aqui que ele pega e diz, se fez desentendido na medida em que ele disse que eu disse que os santos de Apocalipse 5:8 são os santos do céu. Eu não falei isso. Eu falei que os santos dos céus são os 24 anciãos que representam desde Vitorino de Petô, representam as almas dos santos falecidos. Isso é falso. Desde Vitorino de Petô, no comentário dele ao Apocalipse. E mais uma coisa, e não somente aí, nós também temos em Apocalipse 6:9 ao 10, onde as almas dos mártires clamam a Deus por justiça. Isso prova não apenas que os santos podem orar para Deus interceder por nós, como também que a alma humana existe e é imortal. Outro ponto que o nosso colega aqui não acredita. Se você deixar eu responder, eu falo. Inclusive, é importante ressaltar, mas é importante ressaltar, porque a colega ali se converteu, não foi? Ele não acredita que exista um inferno. É bom, porque isso não é uma crença que os protestantes, em regra, ordinariamente acreditam. Mais uma mentira que você está contando aqui. Ele não acredita que o inferno é eterno, 3 mentiras, que ele vai sofrer eternamente, como diz, por exemplo, em Apocalipse 20:10. Você contou 3 mentiras usando 3 minutos do seu tempo e toda vez que tento falar, você me corta. Você citou Vitorino de Petô. Vários pais da igreja vão comentar que os 24 anciãos do Apocalipse são justamente uma referência aos 22 livros que os judeus têm no cânone do Antigo Testamento. Eu tenho uma lista enorme de pais da igreja comentando exatamente isso em relação, porque eu tenho um curso inteiro só sobre o cânone bíblico. Calma, respira, tranquilo, calma, não terminei ainda, calma. Olha para lá, igual quando você estava falando comigo, olhando para eles, né? Bom, sobre as almas dos mártires, eu pedi um versículo bíblico em que alguém ora para uma pessoa morta. E você me cita um versículo bíblico em que pessoas já mortas estão clamando por vingança contra seus inimigos. Eu nem vou entrar aqui no detalhe de que essa passagem, obviamente, é alegórica, porque todo o contexto é alegórico. Pega todo Apocalipse 6, pega selo por selo e me diz o único que seja literal, que você interprete literalmente. Você acha que meteoro cai literalmente, estrelas caem literalmente do céu à
terra, que o Hades está perseguindo literalmente, né, o inferno, exatamente que nem está lá no texto do seu anterior. Você não acredita em nada disso, você não acredita nem mesmo que eles se vistam de palmeiras nas mãos, uma alma fantasmagórica. Nosso colega... Calma. Uma alma fantasmagórica. Nosso colega claramente ele está você foi deturpando o texto bíblico. Afinal, é óbvio que num texto bíblico nós vamos ter partes literais e partes alegóricas. A parte literal é só que você quer. O que é claramente demonstrado ali, é que os 24 anciãos, que não são os santos da terra, estão ali apresentando as orações dos santos da terra ao Cordeiro. Isso é intercessão. Esse é o conceito básico de intercessão. Ó, você já está mudando o tema do debate, porque o tema do debate aqui não é intercessão dos santos. Inclusive, eu previ que vocês iriam mudar então, o tema. Deixa eu falar, você só me cortou. Ponto importante. Não, ponto importante nada. Não, você me interrompeu o tempo inteiro e agora você quer continuar ponto importante. Jó, capítulo 33, versículo 23. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como um mediador entre mil, que diga ao homem o que lhe é certo a seu respeito, para lhe ser favorável, e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei o resgate para ele. Se a intercessão dos santos é proibida, por que Jó fala em um mediador entre mil? É esse o respeito que os apologistas católicos têm. Eles vêm para um debate, não deixam o oponente falar, gritam, ficam olhando para a câmera o tempo todo quando eu estou falando, não tem nem coragem de olhar para mim. E ainda por cima, quando eu tento refutar alguma coisa, fica histérico e interrompe o tempo inteiro. É esse o exemplo que os apologistas, esse daqui pelo menos, está dando aqui. Agora, vamos comentar, se você deixar, porque você não deixa nunca falar, vamos comentar. Agora você cita o...